Olá, tudo bem? Estamos para começar mais um Reavivados por Sua Palavra, o estudo de um capítulo diário todos os dias. Você que está me acompanhando todos os dias aí pelo canal do YouTube, hoje nós vamos ler aqui o Salmo 53 dentro da Palavra de Deus nesse dia. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 53. Se você tem uma Bíblia aí impressa ou se você tem uma Bíblia no celular ou no tablet, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 53. O título desse salmo é A Corrupção do Pecador e Sua Redenção. Então vamos começar aqui a leitura do Salmo 53, que tem especificamente 6 versos. Diz assim, verso 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Versículo 3. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Verso 6. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Queridos, esse salmo, ele é bem parecido com o Salmo 14. É muito parecido, até as mesmas palavras que você vê aqui no Salmo 53, você também vê ali as mesmas palavras, com algumas variantes, algumas palavras são mudadas. Você vai perceber que há uma mudança nas últimas duas linhas do versículo 5. Se você observar, o capítulo, o Salmo 14 e o Salmo 53 são idênticos, com algumas variações apenas. Mas eu quero fazer aqui algumas colocações muito interessantes que há dentro desse salmo, o Salmo 53, que é bem parecido também com o Salmo 14. Parece que aqui o músico de dentro do santuário, ele está colocando esse salmo dentro de algumas mudanças aqui que ele fez, apenas mudanças simples aqui, mas colocando aqui, parece num contexto de guerra, num contexto de batalha. Você vai ver muito claramente isso no verso 5, onde nós vamos fazer um comentário daqui a pouquinho. Mas eu quero comentar com vocês aqui algumas coisas que Davi escreveu dentro do Salmo 14, juntamente com o Salmo 53, que hoje nós estamos lendo, que são idênticos. A palavra insensato que acontece no primeiro verso, a palavra de Deus diz assim, diz o insensato no seu coração. A palavra coração aqui quer dizer mente, aqui, o local onde nós pensamos. Diz o insensato. A palavra insensato vem do hebraico nabal, que significa uma pessoa estúpida, uma pessoa louca, semelhante a um animal que não tem raciocínio, um animal que age por instinto, não pensa para agir, mas age por instinto. Então, esse insensato, esse louco que aparece aqui no primeiro verso, ele é Nabal. Nabal não é um nome, é apenas a conjunção do português para o hebraico. Então, a palavra insensato é Nabal, que significa louco, estúpido. Uma pessoa que não tem nem raciocínio, ela não age nem por instinto, é pior talvez até que um animal. Por quê? Porque ele diz que no seu coração não existe Deus. Amados e queridos amigos, não há como um ser humano dizer que Deus não existe. Deus existe. Apesar de tantas vezes nós observarmos injustiças,
coisas terríveis que acontecem com as pessoas, mas nós todos sabemos que o ser humano por si só, ele se coloca em confusão, queridos. O ser humano por si só, ele se mete em confusão. A palavra de Deus diz isso. Ele coloca a mão naquilo que Deus fez perfeito e acima disso tudo, ele vai se colocando em confusão. Mas, querido, não tem como ele dizer que Deus não existe. Deus existe, queridos. Deus, ele está presente em todas as coisas. Eu quero ler com vocês o que está escrito no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 7, no versículo 23, o que o sábio Salomão diz sobre aqueles que dizem que Deus não existe. Observe o que diz a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, lá nos versículos 29, no verso 29, Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Quero ler com vocês o livro de Eclesiastes, capítulo 7, o versículo é o verso 29. Observe o que diz a palavra de Deus aqui, pela boca de Salomão, capítulo 7, verso 29, diz exatamente assim, olha só que interessante. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, perfeito, mas ele se meteu em muitos problemas. Queridos amados amigos que estão me ouvindo nesta manhã, neste dia, quero dizer para você o seguinte: Deus fez tudo perfeito. Todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, queridos, todas essas atrocidades, todas essas coisas têm o dedo do homem, o ser humano. Ele colocou a mão naquilo que era reto, naquilo que era perfeito, naquilo que Deus fez completamente perfeito. Ele colocou a mão ali. Quando ele colocou a mão ali, ele destruiu aquilo que Deus tinha feito de bom. Porque lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom, tudo que Deus fez era perfeito. Mas quando o homem caiu em pecado, ele se distanciou de Deus. E por se distanciar de Deus, ele agora começa a dizer que Deus não existe. Queridos, Deus existe, Ele está presente na nossa vida. Sabe por que hoje nós estamos vivos? Nós não estamos vivos porque você lava a mão, ou porque você toma alguns cuidados. Não, queridos, nós estamos vivos pelo poder, unicamente pelo poder de Deus. É Deus que está nos mantendo vivos. Até hoje foi Deus que te manteve vivo. Até hoje foi Deus que colocou a comida na tua casa. Até hoje foi Deus que te protegeu você, protegeu a sua família. É Deus quem faz todas as coisas. Queridos, não é esse vírus aí que nós tememos. Nós tememos, queridos, cada vez mais o distanciamento de Deus. É isso que deveria causar um temor no nosso coração. Porque Deus dá provas o tempo todo que Ele existe. E por Ele dar provas que Ele existe, é que você hoje está vivo em nome de Jesus. Estamos vivos porque Deus nos manteve vivo hoje. Hoje. Então, se Deus nos manteve vivo hoje, Ele diz claramente: hoje, se ouvides a minha voz, não seja um insensato. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureça o seu coração a ponto de dizer que eu não existo. Deus existe. E Deus se faz presente em nossa vida todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos da nossa vida. Oh, glória a Deus! Então, esse louco aqui que diz que Deus não existe, ele então se corrompe. A palavra se corromper aqui, no mesmo verso, no verso 1, diz claramente que essa pessoa é como se estivesse apodrecendo, é como se uma pessoa estivesse se deteriorando, no hebraico diz isso. Ou seja, eles corrompem-se e praticam iniquidade. Ou seja, por ele dizer que Deus não existe, por viver uma vida depravada, ele é quase um ser humano que está em um estado de decomposição. Misericórdia. É como se ele estivesse se decompondo no meio de tanta sujeira, no meio de tantas coisas ruins. Sabe por quê? Porque ele isentou Deus da sua vida. Ah, mas queridos, do verso 2 diz assim: do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Deus ainda está usando de misericórdia, queridos.
Deus ainda está com os olhos sobre esse povo, sobre esse insensato, sobre esse louco que diz que Deus não existe. Deus ainda está dando tempo de misericórdia para essa pessoa. É isso que Pedro diz lá no seu livro, lá na sua carta. Observe o que diz Pedro. Pedro vai dizer algo especificamente em cima disso que eu estou dizendo para vocês, lá em segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, eu quero ler com vocês. Segunda carta de Pedro. Observe o que Pedro diz aqui na sua carta. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, eu quero ler com vocês. Capítulo 3 de 2 Pedro. Aqui, achei. Carta de Pedro. Diz assim, olha só. Versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que maravilha! O dia do Senhor, no verso 10 diz, porém o dia do Senhor virá, ele vai vir. Quer você queira, quer você não queira, Jesus vai voltar. Mas para aqueles que dizem que Deus não existe, ele virá como um ladrão. Naquele dia, a Bíblia diz que os céus vão passar com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Mas eu quero dizer para vocês no verso 9, que Deus, ele não está apenas retardando, porque ele já tem ali um momento para retardar, não é nada disso. Deus está dizendo, olha, eu ainda não voltei, porque existe muitos Nabal, existem muitos insensatos, existem muitos loucos, estúpidos, que ainda têm coragem de dizer que eu não existo, que ainda tem coragem de viver uma vida dissoluta, que ainda tem coragem de dizer no seu coração, cadê Deus? Mas a Bíblia diz no verso 2 do Salmo 53, do céu, Deus olha para os filhos dos homens e Ele está esperando. Filho, você não está vendo que você não consegue viver sem mim, filho? Você não está percebendo que sem mim você não é nada? Estou só esperando que você clame a mim, peça a mim misericórdia, peça a mim ajuda, que eu estou pronto para te ajudar. Mas Deus está dizendo, olha, você não vai me buscar. Eu já dei todas as evidências que eu existo. Deus deu todas as evidências para nós que Ele existe, queridos. Isso está implícito na sua palavra. Observe o que diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos, no capítulo 1. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Romanos. Observe o que a Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero ler com vocês e quero que vocês prestem bem atenção, que não vai haver desculpa. Não vai haver desculpa quando Jesus voltar. Observe, capítulo 1, verso 18. Olha só o que diz a Bíblia. A ira de Deus se revela do céu. Observe que a palavra céu, ela está no singular, não está no plural. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade, ou seja, sabe, conhece a verdade, mas faz de conta que ela não existe. Sabe, conhece, vê que Deus existe, mas faz de conta que Deus não existe. Queridos, do céu, a ira de Deus, ela vai ser lançada sobre toda a raça humana que diz que Deus não existe. Verso 19 diz assim, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto, ou seja, não está oculto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus fez de tudo para mostrar para mim, para você, que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus que se faz presente na minha vida. E a Bíblia vai dizer muito mais que isso. Desde o momento em que nós estávamos sendo gerados dentro do ventre da nossa mãe, Deus estava ali presente. Salmo 139 diz isso. Mas eu quero continuar aqui no versículo 20 de Romanos, capítulo 1, diz assim, porque os atributos, maravilhoso isso,
Porque todos os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são, observe bem essa expressão, são indesculpáveis. Não há como o ser humano dizer que Deus não existe, porque ele se revela. Não há como o ser humano viver como um louco, como um insensato, dizendo que Deus não existe, porque Deus se revela. E sabe desde quando ele se revela? Desde o momento que ele criou esse planeta, desde o momento que ele criou esse mundo. Deus criou esse mundo para se revelar para as suas criaturas, para que ninguém possa dizer que Deus não existe. Estamos vivos mais um dia, é porque pela misericórdia de Deus, é porque Deus colocou sobre você e eu o manto da proteção. Ainda que nós não merecemos, Deus assim nos protege. Queridos, estamos lutando contra um vírus que não dá para ver, a gente não sabe. Esse vírus está assolando o mundo todo. Esse vírus está fazendo com que a raça humana fique dentro de casa quando você não tinha mais tempo para ficar com a sua família, quando você não tinha mais tempo para ficar com os seus filhos. Esse vírus veio para te dar tempo para você brincar com o seu filho em casa. Esse vírus veio para te dar tempo para você orar pelo seu próximo e esquecer de orar só por você. Esse vírus veio para que você possa ter mais comunhão com Deus se você não tinha. Esse vírus veio para que você possa entender que Deus existe e que estamos vivos unicamente, exclusivamente pelo poder de Deus. Então é por isso que Deus diz: eu não aceito que você seja um louco, eu não aceito que você seja um estúpido a ponto de dizer que eu não existo. Deus existe e é por isso que eu e você, neste dia, estamos vivos unicamente para a honra e glória ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque os olhos do Senhor estão sobre cada criatura desta terra. Queridos amados, aqui no Salmo 53, eu vou dizer para vocês, Deus está dizendo para mim que do céu, do seu trono, um dia ele fará justiça contra esses loucos que fazem de conta que Deus não existe. Do céu, do santuário de Deus, vai partir os últimos flagelos nesta terra, que vai fazer separação do joio e do trigo. Queridos, toda vez que aparece na Bíblia a palavra céu, no singular, a Bíblia está se referindo ao trono de Deus, ao santuário de Deus. Por isso eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 16, lá no versículo 1, Apocalipse 16, no verso 1, quando Deus foi derramar nessa terra os últimos flagelos. Observe que da onde que vai partir os últimos flagelos. Apocalipse 16, verso 1 diz assim: ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Queridos, nesse momento aqui, não há mais como a pessoa se salvar. Sabe por quê? Porque hoje Deus está dando todas as evidências que Ele existe. Ele diz para você: filho querido, pare de viver loucamente. Pare de viver como se eu não existisse. Eu estou ao seu lado o tempo todo. Mas, filho querido, um dia sim, Deus vai fazer justiça. Hoje, queridos, nós estamos vendo o mundo assolado. E talvez você esteja pensando: cadê Deus? Por que quase tantas mil pessoas aí já morreram? Por que Deus não protege? Sabe por quê, queridos? Porque não foi Deus que lançou essa maldade no mundo. Foi a própria ação do homem. E o homem, o ser humano, está pagando pelos seus próprios erros. Então, queridos, aqui no capítulo 16 do livro do Apocalipse, não é mais a ação do homem, é a ação de Deus. Mas essa ação de Deus é para mostrar para aqueles que viveram loucamente que Ele existe e que um dia Ele vai vir buscar os seus justos para morar com Ele na eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
E eu quero ler com vocês, queridos, o Salmo 53, agora o verso 3 diz assim: todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eles estão vivendo uma vida tão depravada, uma vida tão ruim, que eles se desviaram tão loucamente, que eles não conseguem voltar mais. Eles não conseguem voltar mais para a racionalidade, para ver que Deus existe. Então eles precisam de uma mensagem que venha sacudi-los, mostrar para eles que Deus está voltando, que Jesus está voltando. Então, para que eles possam cair em si e mudar a atitude. Mas que mensagem é esta? Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 14. Observe que Apocalipse 14 vai dizer as últimas mensagens para a raça humana na terra antes de Jesus voltar. Apocalipse, capítulo 14, no verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Observe que a mensagem que vai ser pregada, a mensagem que está sendo pregada, ela não é uma mensagem de homem, ela é uma mensagem do Todo-Poderoso, do Deus eterno, aquele que vive e reina para sempre, para pregar aos que habitam na terra, para os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, com grande voz: temam a Deus. Ou seja, sabe o que está faltando para as pessoas hoje? Temor a Deus, reverência ao nome de Deus, e dê-lhe glória, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, Deus está chamando as pessoas para uma verdadeira adoração, dizendo para eles: olha, se você não quer me reconhecer por bem que eu existo, se você não quer parar para me adorar no dia do sábado, porque a palavra aqui, e adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, essas palavras estão implícitas, sabe aonde? No 4º mandamento da lei de Deus, do livro de Êxodo, capítulo 20. Eu quero ler com vocês, livro de Êxodo, capítulo 20, bem aqui, no livro de Êxodo, capítulo 20, aqui dentro da lei dos 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos, no capítulo 20, verso 4, verso 8, diz assim: observe o que diz a palavra de Deus: lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dia do Senhor, dedicado ao Senhor. O sábado não é de uma placa de igreja, o sábado não é do ser humano, o sábado é do Senhor. Não façam nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Agora observe o verso 11, que é a mesma expressão que aparece em Apocalipse capítulo 14. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Se Deus escreveu aqui, se Ele colocou aqui, não é para ser tirado. Então a última mensagem para o ser humano na terra é: temam a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez eu esteja falando com alguém que possa ter dito para você assim: ó, o dia de guardar não é o dia de sábado, é o domingo. Queridos, Deus, se fosse para ser o primeiro dia da semana, o domingo, Deus não teria colocado lá o 7º, queridos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: você não quer parar no meu santo dia? Ah, mas agora você está sendo obrigado a não parar só um dia, mas parar todos os dias. Mas eu quero que você se curve diante de mim neste dia, porque eu santifiquei e abençoei este dia. Então a última mensagem para os homens na terra é: temam a Deus e dá-lhe glória, porque está chegando a hora do seu juízo. E voltem a adorar a Deus do jeito correto, porque não basta você dizer que você não mata, não rouba,
Não basta você dizer que você não fala mal das pessoas, mas se você não guarda o quarto mandamento de Deus, isso está bem implícito dentro da palavra de Deus no livro de Tiago, Tiago capítulo 2, verso 10. Tiago diz bem claro assim, observe o que diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 2, verso 10. Diz assim, pois quem guarda toda a lei de Deus, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Queridos, guardar os mandamentos de Deus são 10. Não é 9. São 10, queridos. Então não adianta você dizer que você não mata, não rouba, não adultera, não faz esse tipo de coisa, mas você não observa o quarto mandamento de Deus, porque para Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você está lendo a palavra de Deus comigo hoje, está vendo todas essas coisas, e alguém falou para você que isso tudo é do Antigo Testamento, que isso tudo não está na Bíblia, ele é um mentiroso. E nele não está a verdade, diz a palavra de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não viva como um louco, não viva como um estúpido, viva como aquele que honra a Deus e dá a ele toda a honra e toda a glória. Queridos, o Salmo 53 está falando de um louco que no seu coração diz que Deus não existe. Talvez eu esteja falando para alguém que também está pensando isso. Querido amigo, Deus hoje está dizendo para você, eu ainda te amo, eu ainda não esqueci de você, eu ainda tenho planos para você, para sua família, para os seus filhos, eu ainda quero salvar a todos. É por isso que Jesus ainda não voltou, querido amigo. Versículo 3 do Salmo 53, todos se desviaram, todos se corromperam, todo aquele que diz que Deus não existe se corrompem, mas Deus tem uma mensagem para você. Filho, ainda há esperança, ainda há solução, mesmo para você que diz que Deus não existe. Querido, o Salmo 53 é um salmo maravilhoso, onde Deus diz assim, por mais que você seja um corrupto, um pecador, ainda há esperança para você. Aí, Davi vai dizer aqui, no verso 6, quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. Amém, glória a Deus. Davi está dizendo assim, eu espero que do trono de Deus, do santuário de Deus, venha logo a salvação de Israel. Que o santuário de Deus, a nova Jerusalém, desça do céu para dar a restauração pela eternidade para todos aqueles que creem no nome do Senhor. Quero terminar a mensagem de hoje lendo com vocês o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21. Observe o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 21. São mensagens poderosas, queridos, que Deus tem para você neste dia. Apocalipse, capítulo 21, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Queridos, quem dera essa angústia toda que nós estamos vivendo, encarcerado dentro da nossa própria casa, sem poder sair, sem poder respirar um ar lá fora. Isso tudo, queridos, vai passar. Vai passar. Mas, enquanto vivemos nessa terra, vai passar essa epidemia, logo uma outra coisa vai acontecer. Mas Deus está dizendo, em breve, não mais hoje vai acontecer, amanhã vai acontecer, em breve tudo isso vai acabar. Porque João viu um novo céu e uma nova terra, e a primeira terra passou, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz vinda do trono de Deus, do centro da cidade. Eis o tabernáculo, eis a morada de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus, o Deus deles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas
são passadas, ou seja, está no passado. Tudo isso que nós estamos vivendo, um dia vai ficar no passado. E aqueles que temem ao Senhor viverão pela eternidade ao lado do Todo-Poderoso. E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Querido, talvez hoje eu esteja falando para alguém que perdeu um ente querido. Talvez eu esteja falando com alguém que está sofrendo o luto. Deus está dizendo, filho, no novo céu, na nova terra, onde eu já criei para você, não existe cemitério. Observe muito bem o que eu estou dizendo. Não existe cemitério no céu, queridos. Aliás, não existe cemitério em nenhum outro planeta, só nesta terra que existe cemitério. Mas Deus está dizendo, essa terra vai passar. Eis que vou fazer para você um novo céu e uma nova terra. E vou lhe enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Querido, amado, amigo, irmão que está me ouvindo neste dia, que Deus possa realizar isso o mais breve possível. Que Deus possa fazer a justiça o mais breve possível. Só que tome hoje um conselho. Não viva como um insensato. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E viva à altura da santidade de Deus. Que Deus assim abençoe você, abençoe também a sua família. Amém.